Renda fixa e renda variável. O nome até que diz alguma coisa, mas olha, não diz tudo não, viu? Então, fica aqui comigo até o final que você vai entender o que é cada uma delas e qual é a diferença. Fala pessoal, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos aqui ao canal e para começar já daquele jeito objetivo, eu já preciso te falar que na renda fixa você está emprestando o seu dinheiro. Bom, existem dois tipos de renda fixa. A primeira delas é a renda fixa pública. Essa renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para o governo. Mas calma, que eu vou te explicar tudo melhor. O nosso governo, ele emite títulos de dívida. Eu vou falar aqui alguns nomes para você, tá? Mas é só para te dar uma base, não precisa se preocupar. Então, por exemplo, o governo ele vai emitir o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado. Mas para que ele faz isso? Então, o governo ele emite esses títulos para captar dinheiro e para usar do jeito que eles acharem melhor, para tocar os projetos deles. Se bem que nem sempre eles fazem um bom uso, né? Ou seja, o governo ele faz uma dívida com você e se compromete a pagar o seu dinheiro de volta lá no futuro com os juros em cima. Esse é o jeito básico que as coisas acontecem na renda fixa. O segundo tipo de renda fixa é a renda fixa privada. Ela vai funcionar mais ou menos igual à primeira, mas aqui a diferença é que você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição privada. É verdade. Por exemplo, quando você compra um CDB, basicamente o que você está fazendo é investindo o seu dinheiro em um título que foi emitido por uma empresa. Para tudo, se você ainda não sabe o que é um CDB e o que é o Tesouro, eu vou deixar um vídeo aqui em cima te explicando tudinho sobre isso, para você, assim que acabar esse vídeo aqui, já assistir na sequência. Acabou aqui? Já vai para lá. Não perde tempo, hein? Voltando ao assunto, tanto os investimentos de renda fixa pública quanto os investimentos de renda fixa privada, eles podem ser pré ou pós-fixado. Vixe, tava fácil demais até agora. Calma, não desiste. Vamos por partes que você vai entender. Primeiro, vamos de pré-fixado. No pré-fixado, existe uma taxa que é firmada e você sabe dela antes de você fazer o investimento. Ou seja, ela é previsível. Com isso, você consegue projetar ela para o futuro para saber exatamente quanto que você vai ganhar investindo ali. Por exemplo, vamos supor que você vai investir o seu dinheiro em um tesouro pré-fixado 7% ao ano. Isso significa que daqui a 12 meses, você vai ter na sua mão o seu dinheiro mais 7%, que foi o rendimento em cima dele. Agora, o pós-fixado. O pós-fixado sempre vai ficar ligado a uma referência, o que eles chamam por aí de indexador. Mas isso aí é só para complicar as coisas. O único ponto que você realmente precisa entender é que essa referência sempre vai ser uma taxa do mercado. Então, imagina aqui comigo. Na hora de fazer o seu investimento, você estava lá estudando, pesquisando algumas coisas e você viu que tem um investimento interessante que ele está ligado, o indexador dele é a Selic. Então isso significa o quê? Se no período que seu valor ficar aplicado a Selic render 10%, significa que o seu dinheiro também vai render os mesmos 10%. Eu preciso te explicar uma coisa que talvez você já veja por aí, então já é bom saber. Vamos por o seguinte, você está lá fazendo sua pesquisa e você viu um Tesouro IPCA 2030 mais 2%. Isso significa que esse tesouro ele é um híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem uma referência, um indexador no IPCA e também ele vai ter mais 2% de rentabilidade já pré-fixado. Ou seja, esse título ele vai vencer no ano de 2030, ele vai te pagar o que o IPCA, o que a inflação render nesse período, mais 2%. Agora ela, tão esperada, renda variável. Renda variável varia. Pessoal, a renda variável, ela varia. E os investimentos que nós vamos fazer nela precisam ser muito bem fundamentados. A renda variável é o que vai trazer maior multiplicação para o nosso dinheiro a longo prazo. Porque se a gente pensar bem nisso, na aplicação do dia a dia, a renda variável, ela representa partes de empresas, partes de fundos imobiliários, ela vai representar também empresas que atuam fora do nosso país
e até mesmo fundos que juntam todos esses ativos e que são administrados por uma pessoa altamente qualificada para fazer tudo aquilo ali acontecer. Eu sei que a ideia de ver o seu patrimônio, seu dinheiro investido, subindo e descendo de valor todos os dias pode te causar um pouco de preocupação. E é por isso que eu separei 3 pontos muito importantes que você precisa entender antes de investir em renda variável. Número 1, reserva de emergência. Antes de você investir em renda variável, ainda mais se você for novo nos investimentos, você precisa construir a sua reserva de emergência. O vídeo que eu explico ela, eu vou deixar aqui em cima para você também assistir na sequência, mas basicamente você precisa saber que a reserva de emergência ela tem a função de te dar tranquilidade e conforto na hora de investir, porque você vai saber que se alguma coisa der errado, você tem de onde tirar dinheiro de uma maneira fácil e rápida. 2. Entender que são empresas reais. Eu vou dar um exemplo com ações. Quando você compra uma ação do Bradesco, você tem ali mais do que aquele código que você está vendo. Você tem por trás dele toda uma operação de uma empresa, um banco, que tem lá os seus clientes, tem seus funcionários, seus fluxos de entrada e saída de dinheiro, seus lucros e seus prejuízos. Esse entendimento é fundamental, porque a gente não pode pensar de maneira alguma que ali a gente tem apenas aquele nomezinho na nossa tela que, por sorte, vai subir ou, se numa ocasião a gente der azar, o valor dele vai descer. E isso vale para toda e qualquer ação que você for analisar. Terceiro item, foco no longo prazo. Tenha paciência. A gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo para ontem. A gente quer comprar uma ação e quer que ela dobre de valor de um dia para o outro. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, não é verdade? Então, se a gente pensar numa empresa como o Banco do Brasil, por exemplo, é impossível que esse banco dobre de tamanho do dia para a noite. Se isso realmente um dia for acontecer, vai exigir todo um processo e isso exige de você, investidor, paciência, que é uma virtude essencial. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões para você aproveitar ainda mais aqui do canal. Vou deixar também o botãozinho para você que não é inscrito, para você se inscrever. Deixa o seu like, isso ajuda muito o meu trabalho. Deixa também o seu comentário e até o próximo vídeo.